PETcast. O PETcast é um projeto do PET, que é o nosso Programa de Educação Tutorial Institucional do curso de Administração do IFTM de Patos de Minas. Meu nome é Daniel e eu estou acompanhado com o Marcos. Hoje nós iremos abordar um tema bastante especial e bem complicado, bastante delicado de ser falado, que é o setembro, que é sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo e é um mês dedicado à prevenção do suicídio. E trata-se de uma campanha que teve início em 2015 pelo Ministério da Saúde, que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. O mês de setembro foi escolhido devido à campanha mundial ser realizada toda por volta do dia 10 de setembro. Hoje nós vamos receber a agradável visita da psicóloga Ellen Keller Caixeta. É uma psicóloga clínica, especialista em psicologia escolar e educacional e mestrando em psicologia, cognição e comportamento. Seja bem-vinda, Ellen. Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Marcos. Boa tarde, Ellen, boa tarde, Daniel, boa tarde a vocês que estão assistindo aí a nossa transmissão do PETcast. Ellen, eu gostaria de começar perguntando a você, né, que infelizmente, né, a gente está vendo aí um grande número de pessoas com tendências ao suicídio. Como a psicologia, ela enxerga essa alto número, né, de tendências dessas pessoas e como psicóloga, por que você acha que esse número tende a crescer? Então, para a gente começar a entender um pouquinho sobre essa temática, é importante a gente entender esses números e entender o que é o suicídio. Porque às vezes a gente fala muito sobre uma temática e a gente não para refletir exatamente o que ela significa. Então, o suicídio em si é o ato de um indivíduo, de uma pessoa, de tirar a própria vida, um ato consciente e voluntário, ou seja, a pessoa escolheu fazer isso, escolheu entre aspas, porque a gente vai estar discutindo hoje que isso não é bem uma escolha, são uma série de questões que a pessoa enfrentou na sua vida e questões emocionais, psicológicas e de situações sociais que levaram ela a enxergar aquilo como uma possibilidade e muitas vezes enxergar aquilo como a única possibilidade possível. E aí o suicídio, ele é o final, o ato final de algo que muitas vezes já está acontecendo na cabeça de uma pessoa. Então, assim, tem algo que vem antes do suicídio, que a gente chama, de forma geral, todo o contexto de comportamento suicida, que começa com o pensamento suicida, o pensamento de morrer, de tirar a própria vida, que depois vai para um planejamento de como eu posso fazer isso, para depois uma tentativa, para depois o suicídio em si. E aí é importante a gente pensar em alguns números para entender como isso ocorre, e aí é divulgado, quando se é falado desse tema, que a cada 100 pessoas, cerca de 17 pessoas têm pensamentos suicida, cerca de 5 pessoas dessas 17 têm planejamento suicida, cerca de 3 pessoas efetuam uma tentativa e uma pessoa chega a cometer o suicídio. Então, a gente vê que os números que a gente tem, e que são assustadores, e a gente pode falar deles também, na verdade, tem algo muito além, algo que é muito mais complexo e que precisa ser trabalhado e precisa ser falado. E por que é algo que tem acontecido, né? Assim, como que tá esses números? O que a gente vê disso? E por que a gente fala disso? Quando a gente tem um mês inteiro dedicado à prevenção do suicídio, por que isso é importante? Por que a gente tem que falar disso e prevenir isso? E aí a gente pode pensar nessa importância tanto qualitativamente quanto quantitativamente. E aí, quantitativamente, falando desses números, a gente tem relatórios oficiais de que a ONU, por exemplo, divulgou recentemente que acontecem cerca de 700 mil suicídios por ano. Então, assim, isso é uma questão
grave, de muitos números. Isso pensando só na quantidade de suicídios que são notificados, fora aqueles que não são notificados ou são registrados como outros tipos de morte. Então, assim, são números que chamam bastante atenção. Pensando num contexto brasileiro, são registrados cerca de 14 mil suicídios por ano. Então, é cerca de 38 pessoas por dia. Então, são números realmente assustadores. E a gente tem que pensar não só na quantidade de pessoas, mas que são, de fato, pessoas. São seres humanos que tiram a sua própria vida em decorrência de uma série de fatores que elas estão passando e uma série de sofrimentos que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado. E é um sofrimento muito grande que elas estão passando, é onde a gente olha assim, né, dentro da prática, quantas pessoas eu já recebi no consultório, a gente vê também que estão passando por uma série de questões que podem levar a isso e que merecem atenção, precisam de ajuda, e a gente precisa falar desse tema com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas a gente precisa falar desse tema. Sim, claro. A importância da prevenção mesmo, né, Ellen? Sim. E é legal a gente pensar em questões de prevenção, porque durante muito tempo a gente pensou a saúde, de forma geral, como um tratar doenças. Eu cuido daquilo que está doendo. E há algum tempo a nossa sociedade e a nossa saúde tem tentado mudar essa visão de que a saúde é muito além disso. Eu não tenho só uma saúde biológica, ela é um conjunto de questões psicológicas, sociais, culturais que influenciam. E eu preciso não só tratar aquilo que dói, mas eu preciso impedir da melhor maneira possível de que essas coisas doam. Então, eu preciso falar também de prevenção e não só de tratamento. Claro, claro. Ellen, de acordo com a OMS, o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Infelizmente, né, estamos vivendo uma realidade bem, bem, bem complicada, que não era, digamos, a que nós almejávamos, né? E por quê? Porque essa faixa de idade sofre tanto e tem um número tão expressivo de mortes relacionadas a suicídios? Sim. Quando a gente fala de causa, e eu entendo que sua pergunta vai nesse sentido, né? O que causa a morte de tantos jovens, por que esses jovens são essa faixa mais afetada? A gente precisa ter um cuidado muito grande para a gente não ser reducionista e dizer que uma coisa é causada por outra nessa sequência lógica, porque isso não acontece na nossa vida e quando se fala de fatores psicológicos, menos ainda, né? Uma coisa não tem só uma única causa. Se fosse, seria lindo para a gente tratar, a gente interfere naquela causa e tudo melhora, mas não é assim. Do mesmo jeito que a saúde não é só biológica, as causas da ausência de saúde ou de transtornos psicológicos e do suicídio, ela também não tem uma única causa. Então, são diversos fatores psicológicos, sociais, culturais, que levam ao suicídio de maneira geral. Uma prova de que são vários fatores é que o suicídio é algo contextual, que acontece em todas as culturas, e algo ao longo da nossa história que sempre aconteceu. Então, não tem um fator histórico ou específico de algum lugar que faça com que isso aconteça. São várias causas. Mas a gente precisa pensar nessas várias causas para tentar interferir nelas e melhorar essas questões. E aí, quando a gente pensa nas duas principais causas de suicídio, a gente pensa nas tentativas já feitas, e aí a gente sabe hoje em dia que uma tentativa de suicídio, muitas vezes ela é seguida de novas tentativas, então é um comportamento que a gente precisa olhar e precisa cuidar para as pessoas que já tiveram essas tentativas. E uma outra causa também muito comum e associada são as doenças mentais e os transtornos psicológicos. Então a gente vê que essas pessoas, elas têm uma maior vulnerabilidade ao suicídio. E aí, quando a gente pensa de doenças mentais e transtornos psicológicos, é comum que essas doenças e esses transtornos apareçam em fases da nossa vida como adolescência e início da idade adulta. Geralmente, lógico que isso acontece em todas as fases, mas é comum também que aconteça bastante nessa faixa etária. Então, já tem essa vulnerabilidade. E quando a gente pensa nessa idade também, se a gente olhar para a nossa própria vida, e aí as pessoas até que estão mais velhas vão ver que foi uma fase
que entre os 15 e 29, que muitas mudanças ocorreram e muito do que estão vivendo foram decorrências de escolhas feitas nessa fase. Ou seja, é uma fase de muitas mudanças, de muitas decisões, de muitas questões biológicas, de alterações. Então, é uma fase onde geralmente as pessoas estão mais expostas a fatores que possam vir a contribuir para que situações difíceis ocorram, ou que doenças apareçam, ou que possam até levar a essas questões como suicídio. E aí são fatores adversos, não só transtornos psicológicos, mas fatores como, por exemplo, existe uma mudança de um papel social muito comum nessa fase, né? Eu não sou mais criança, agora eu tenho novas responsabilidades, tenho que pensar no que eu quero ser a partir daqui, tenho que ter novas responsabilidades que eu tenho que fazer no atual momento, onde começa a surgir questões profissionais, de orientação profissional, questões de orientação sexual, a gente começa a se identificar com novas pessoas, se relacionar com novas pessoas, e tudo isso podem ser fatores que às vezes trazem situações difíceis de lidar e que, se não forem trabalhadas, podem gerar fatores adversos que podem gerar transtornos psicológicos ou até mesmo situações que levam a um comportamento suicida. Então, é uma faixa etária que geralmente está mais vulnerável a esses fatores adversos que contribuem para o comportamento suicida. Significa que é a única? Não, de maneira nenhuma. A gente tem índice de suicídio em todas as idades da vida. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde tem chamado bastante atenção da importância de se falar isso para uma população idosa, porque os números acima de 65 anos têm aumentado consideravelmente, principalmente depois da pandemia. Então, assim, isso acontece em todas as fases da vida e a gente precisa ter uma atenção para todas essas fases. Eu ia até comentar isso sobre os idosos também, que eu até tinha visto em uma fonte do que, infelizmente, o índice é muito alto, né? Muitas vezes creio que pela solidão, né? Que infelizmente essa está presente nessa idade. A sensação de inutilidade, né? Que a pessoa fica depois de uma certa idade, né? Sim, com certeza. E é uma faixa etária onde há muita subnotificação também, porque muitas vezes esse suicídio é tratado como um outro fator, é notificado de uma outra maneira, então muitas vezes isso é escondido e a gente não lida adequadamente como deve lidar, que é olhando, olha, o que está acontecendo nessa fase etária, como que essa faixa etária, como que essas pessoas estão se sentindo, o que elas estão pensando e enxergando que façam com que elas tenham essa decisão ou tomem essa atitude. Então, assim, a gente precisa olhar também para isso, para a gente conseguir ver como a gente consegue mediar. A gente vê agora, né, no Setembro Amarelo, né, igual o nosso tema da nossa conversa aqui, que é uma campanha, né? Como você vê a importância dessa campanha do Setembro Amarelo, mas não só no Setembro Amarelo, né? Também os diversos meios aí de prevenção contra o suicídio, igual o governo federal tem o programa dele, né? Se não me engano, um número de telefone que você liga. Tenho já vi até aplicativo mesmo, né? Tá fazendo isso. Como você vê a importância dessa data do setembro, esses meios que o governo tem para tentar conter esses atos? O mundo ideal é onde a gente conseguisse prevenir e cuidar e ter atitudes e políticas públicas que se preocupem com as pessoas o tempo todo, o ano todo e a todo momento. E é isso que a gente deve buscar. Mas nem sempre isso é possível e às vezes a gente precisa de um foco, de tirar realmente um tempo para a gente conseguir pensar nisso, refletir sobre isso e falar mais dessas questões. Então, eles escolheram o setembro muito pela campanha original, que vem dos Estados Unidos, de 1994, onde teve um caso, é até interessante essa história, né, que foi de um jovem que cometeu suicídio e a família fez toda uma movimentação para prevenção, para cuidado, né, que deveriam ter com essa temática, e desde então tem feito essa campanha, que foi no dia da morte dele, no dia 10 de setembro, e aí o governo brasileiro também adotou isso a partir de 2015, e desde então tem se falado disso. E aí eu acho que não só do suicídio, mas de todas essas campanhas, né, que a gente tem de prevenção, de
Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco, que fala também especificamente da saúde mental. Todas as campanhas de prevenção, elas são muito importantes, pensando que a gente precisa não só tratar, mas cuidar para que não aconteça. Que estratégias preventivas são, às vezes, mais baratas e até, às vezes, mais efetivas. Então, a gente precisa dessas estratégias, idealmente, o ano todo e a todo momento, mas que a gente também consiga tirar um tempo específico para falar sobre isso. Um meio de prevenção também do suicídio seria a forma de veiculação das notícias, né? A forma que a mídia vai abordar ou transmitir essa notícia, ou às vezes omitir, né? Eu acho que em muitos dos casos a pessoa não é divulgada. Uhum. Sim, essa é uma questão muito interessante, porque quando a gente fala de suicídio, existem vários mitos e várias verdades sobre a temática que a gente precisa refletir sobre eles. E aí, um dos mitos muito importantes é de que não pode se falar disso de maneira nenhuma, porque vai acabar gerando mais suicídios. E aí, o que as pesquisas, porque é interessante que, se a gente está falando de uma ciência, de psicologia, de psiquiatria, a gente faça isso baseado em estudos, o que os estudos mostram para nós? Que o modo de falar é que é o importante, não o fato de falar ou não. Então, as pesquisas mostram que divulgar como foi feito, principalmente se for uma pessoa muito famosa ou que tem muita relevância, ou divulgar apenas números por números, X pessoas se suicidaram no ano tal. Isso é negativo, porque acaba sendo uma forma de incentivo ou uma divulgação de uma maneira rasa que não contribui, de fato, para a melhora das pessoas ou para a melhora dessa situação. Mas existem formas adequadas que, quando feitas, são muito positivas. Então, os estudos mostram, por exemplo, que depoimentos de pessoas que tiveram tentativas de suicídio e hoje estão bem, estão seguindo sua vida, tem um impacto muito positivo em pessoas que têm ideação suicida, a maneira de falar no sentido de mostrar que isso existe, que esses pensamentos acontecem, que às vezes é até mais comum do que a gente espere, que merece atenção, também é muito importante para que a pessoa se sinta, olha, eu não sou uma estranha por estar sentindo isso, outras pessoas também sentem, e tem o que fazer com isso. Então, o fato não é falar ou deixar de falar, é a maneira de falar. E a maneira de falar, quando ela é ideal, quando ela é boa, tem muito efeito positivo. E aí, como isso deve ser feito, existem, assim, várias diretrizes, e a gente poderia falar, assim, um bom tempo sobre isso, né? Mas no próprio site, e aí até pego o gancho da pergunta anterior, assim, sobre esses órgãos, né? Tem um site do Setembro Amarelo, onde tem diversos materiais sobre a temática, diversas orientações, vídeos explicativos, cartilhas de como deve ser feita essa divulgação, e lá, inclusive, tem uma diretriz muito interessante de como deve ser feita essa divulgação na mídia, nos meios de comunicação, que podem auxiliar as pessoas a lidarem e a falarem disso de uma forma mais adequada. E a gente tem, sim, esses órgãos do governo, né, que estão disponíveis para auxiliar as pessoas. O que você comentou, né, que é o número de telefone, é do Centro de Valorização à Vida, que é o número 188, que são pessoas que ficam disponíveis para acolher pessoas que têm ideação, tentativa de suicídio, e que sabem orientar, não só acolher de maneira adequada, mas orientar essa pessoa também que está tendo esses pensamentos. Legal. Dando continuidade, Ellen, de acordo com os dados do DataSUS, plataforma do governo federal, que concentra as informações relativas à saúde do Brasil, revelam que as mortes por suicídio de 2011 a 2020 aumentaram cerca de 35% no país. E Minas Gerais, por incrível que pareça, está em segundo lugar nesse ranking de estados com maiores números de mortes, perdendo apenas para São Paulo e ficando à frente de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E no estado de Minas Gerais, durante esse período de 2011 a 2020, teve sim em torno de 12.645 mil mortes. Você vê que é um número bastante expressivo para esse curto período de tempo, né? O que você acha que pode estar levando ao agravamento e o grande aumento do número de casos que estamos vivendo hoje atualmente, não só em Minas, mas em todo o país, em todo o mundo, de forma geral? Essa é uma pergunta extremamente complexa e que eu gostaria muito de ter a resposta assim, é isso, porque facilitaria muito a nossa vida, mas infelizmente não dá para dizer, olha, esse número está acontecendo e está aumentando exclusivamente por causa desse fator, porque se a causa não é única, o que está aumentando também não é único.
E aí a gente tem diversos estudos que podem pensar em vários fatores para o aumento do número de suicídios. A gente pode pensar, por exemplo, que se a população está aumentando, comportamentos que acontecem nessa população, positivos ou negativos, eles também estão aumentando. A gente pode pensar, por exemplo, num impacto da tecnologia. O mundo está extremamente tecnológico, numa velocidade muito rápida, e a gente não parou para analisar como que isso impacta no crescimento das pessoas ou no seu bem-estar psicológico. A gente pode pensar, por exemplo, e é onde tem tido muitas reflexões sobre isso também, no impacto da pandemia. A gente viveu um tempo totalmente atípico, que impôs vários desafios a todos os setores e a todas as pessoas, e que com certeza tem um impacto em como as pessoas se sentem, como se comportam. Então, assim, tem vários fatores que precisam ser analisados quando a gente pensa no porquê que esses números estão aumentando, e a gente precisa olhar para todos eles, mas, assim, é um conjunto de questões que podem estar causando isso, né? Eu estou vendo aqui um artigo do OMS, ele diz o seguinte, ó, em junho de 2021, ele aponta que o suicídio é uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo, né? Ele está à frente das doenças como HIV, a malária, o câncer de mama, até mesmo as guerras e os homicídios, né? E o diretor do OMS, ele alertou que a atenção à prevenção ao suicídio torna ainda mais importante no contexto da pandemia de Covid-19, que agrava esses ciclos, né? Como nós podemos identificar essas pessoas, né? Porque eu creio, eu não entendo muito disso, né? Mas assim, cada pessoa ela manifesta seus sentimentos de uma forma, né? Tem gente que é mais retraída, tem gente que é mais tem a facilidade mais de falar, de se expressar, tem gente que não. Como a gente pode estar identificando essas pessoas e como a gente pode ajudá-las também? Uhum. Pensando nessa primeira parte, assim, da pandemia especificamente, a gente reflete do como pode ter sido esses impactos em diversas linhas, né? Podem ser impactos, por exemplo, no sentimento que as pessoas têm de desesperança com a vida, de acharem que essa situação não vai melhorar, num sentimento de uma mudança muito brusca na realidade que a gente vivia e que às vezes pode ser difícil de lidar, até às vezes no aumento de número de transtornos que podem ser causados pelo isolamento social. Então, pensar em como a pandemia está ligado a isso é pensar que existem várias coisas que a pandemia nos trouxe de negativo, que não só o Covid em si, que não só o vírus, mas causadas por ele, causadas pelo isolamento, e que precisam ser refletidas de como está impactando. E aí eu acho que pensando nisso, não só na pandemia, mas extrapolando para todos os contextos, que a gente chega em como que a gente identifica essas pessoas e, principalmente, como que a gente ajuda essas pessoas. Por que a gente chega nisso? Porque para conhecer, identificar e para ajudar, a gente tem que entender daquilo que a gente está falando. Para eu conseguir olhar para uma coisa, eu preciso saber como olhar e para onde olhar. E aí é por isso que falar sobre esse tema é extremamente importante. Como eu vou ajudar uma pessoa que tem ideação suicida? Como que eu vou conversar com ela? O que eu vou indicar para ela se eu não sei nada sobre esse tema, se eu não sei o que isso significa? Então, a informação... O que é isso? Quais são as definições? Como são esses números? Como que isso se apresenta na nossa vida? Como as pessoas se sentem com relação a isso? É o primeiro caminho. E aí, de informações, a gente precisa ter cuidado com as fontes de informação que a gente tem. A gente precisa escolher boas fontes de informações, pessoas confiáveis para falar sobre esse tema. E aí eu volto a indicar, por exemplo, o site do Setembro Amarelo, que tem uma quantidade de material gigantesca e muito boa sobre como se informar a respeito desse tema, tanto para quem passa por isso, quanto para quem quer ajudar essas pessoas. Então, o primeiro ponto, a gente precisa conhecer. O segundo ponto, a gente precisa ouvir. E é onde a gente entra num mito muito grande, eu acho que o maior dos desserviços de tudo isso, que é quem fala, não faz. A gente tem muito esse pensamento, e eu já ouvi isso, assim, muitas e muitas vezes, quando a gente vai falar sobre suicídio, de tipo, não, a pessoa que fala disso, ela não tem coragem, ela tá falando só para chamar atenção, ela tá falando só porque é um tema que tá em alta, ela tá falando só porque passou pela cabeça dela. E, gente, isso não é verdade. Quem fala, faz. E o pior, muitas pessoas que fizeram, falaram disso. Existem pesquisas que mostram, né, pesquisas com familiares, com pessoas próximas a pessoas que cometeram suicídio, que muitas vezes, principalmente nas semanas anteriores, as pessoas falaram disso.
ou de uma forma direta, do tipo, eu realmente considero tirar a minha vida, ou de formas indiretas. Então, a gente precisa ouvir essas formas. A gente precisa ficar com o botãozinho ligado e abrir bem o ouvido para quando uma pessoa falar assim, eu acho que a minha vida não faz sentido, eu acho que eu não gostaria de acordar amanhã, eu acho que a minha presença não faz diferença na vida, ou até de formas mais veladas, como assim, eu acho que eu não sou importante, eu acho que o que eu quero nunca nada vai dar certo. Então, assim, esses tipos de fala, elas precisam ser ouvidas e elas merecem atenção. Então, o primeiro ponto, a gente tem que ouvir essas falas. E aí, quando a gente ouve, a gente tem que ter uma postura de não julgar ou de não querer responder, porque muitas vezes a gente já ouve querendo dar uma resposta para a pessoa, e muitas vezes a pessoa não precisa disso, ela precisa muito mais de um ouvido do que de uma fala. E aí a gente precisa entender que isso é importante para a pessoa, que se ela tem coragem de manifestar isso em voz alta, porque pensa o processo psicológico que não precisa de ser feito na cabeça dela, para que ela consiga falar isso em voz alta, pensando no tabu gigante que existe em falar dessas coisas. Então, se ela tem coragem de falar disso, é porque isso realmente está doendo. E aí eu preciso entender que está doendo e é preciso fazer algo a respeito. E aí a gente tem que ter um cuidado, assim, básico, e é bem no lado de uma empatia. A gente usa a métrica de o que eu gostaria que falassem comigo que fosse nessa situação, o que eu gostaria que fizessem comigo, e para a gente saber como a gente lida também com as pessoas. E aí, dicas básicas, né? Assim, a gente não dá conselhos vazios do tipo, não, é só você sair de casa, faz uma atividade física, vai ver as pessoas que isso passa, ou até alguns clichês positivos, né? De não, vai ficar tudo bem, isso é só um momento, não, isso não é nada. Porque às vezes, muitas vezes, a gente quer ajudar a pessoa, e a gente tem essa ânsia, que bom que a gente quer dar uma resposta para a pessoa, quer ajudar algo, só que às vezes a gente acaba desvalidando o que a pessoa está sentindo, querendo uma resolução rápida. A gente precisa ter muito cuidado para não dar respostas simples para problemas que são complexos. Então, se a pessoa está passando por algo que é extremamente complexo, não sou eu que vou ter naquele momento, naquele 1 minuto que eu estou com ela, uma resposta simples que vai salvar a vida dela. É algo que precisa de um cuidado, algo que precisa de ajuda. E é isso que a gente oferece para a pessoa. A gente oferece o nosso ouvido, a nossa compreensão e a nossa ajuda. Então, é algo do tipo, eu valido o que ela está sentindo de, olha, eu sei que isso é extremamente difícil para você, imagino que está doendo muito e estou aqui para te ajudar. Vamos marcar um psiquiatra? Vamos marcar um psicólogo? Vamos ligar juntos no centro de valorização? Eu estou aqui do seu lado, vamos buscar ajuda junto? É hoje que você está mais triste, então eu vou ficar aqui na sua casa com você, eu vou estar do seu lado. Então, é muito mais num sentido de ser presença do que oferecer um presente, porque aí a nossa presença já é uma forma importante da gente ajudar essas pessoas. Hoje em dia, Ellen, tem uma palavrinha que anda muito na moda, né? Que é a tal da empatia. Muito se utiliza na teoria, mas na prática, infelizmente, não é tão utilizada como se devia, né? Você até comentou sobre a questão de saber ouvir a pessoa sem ter julgamentos. Às vezes a pessoa não quer a resposta, como você disse, naquele momento. Ela quer apenas o ouvido para ouvir, está tudo bem. É isso aí. E pronto. É ter empatia com a dor do outro. Nem sempre a gente deve julgar a dor do outro de acordo com as nossas próprias dores. A gente nunca deve invalidar as dores que a outra pessoa está sentindo de acordo com a nossa vivência. Cada um tem as suas experiências, cada um tem a sua forma de pensar. E está tudo bem, está correto, e é isso aí. E é muito legal você trazer isso, porque às vezes a gente imagina que empatia é a gente se colocar no lugar do outro, calçar o sapato dos outros. Sim. Mas aí, quando a gente vai fazer isso, não serve. O sapato não serve, porque a gente não tem a dimensão de como a pessoa se sente dentro daquilo que ela é. Então, se eu me colocar simplesmente e vaziamente no lugar do outro, vai ser eu, Ellen, dentro daquilo que eu sei de mundo, dentro daquilo que eu vivi, dentro daquilo que eu sou, imaginando como a outra pessoa se sente. E isso nunca vai ser um raciocínio complexo, porque eu não sei. Ela viveu coisas diferentes do que eu vivi, tem visões de mundo diferentes das que eu tenho. Então, não é o que eu faria no lugar dessa pessoa, mas entender que é uma outra pessoa, mas que assim como eu tenho uma visão de mundo, um desejo, um sofrimento, e que também merece uma atenção e que merece ser ouvida. Então, não é eu sei como você se sente, porque eu não sei.
eu imagino que deva estar doendo e estou aqui para te ajudar em onde está doendo. Exatamente. Então, Ellen, alguma coisa? Não, pode continuar. Assim, a gente sabe que tem várias causas, né? E uma das maiores causas é a saúde mental, com a principal doença, né? A depressão, que muita gente fala que é o mal do século, né? E eu acho que, infelizmente, em meio de tanta informação ao tempo todo, né? Eu creio que, infelizmente, seja realmente uma tendência para a gente cuidar mais da nossa saúde psicológica, né? E como você vê essa situação, dessa ansiedade, dessa depressão, e qual a importância, né, da gente abordar esse tema, a forma correta, né, de estar abordando, porque às vezes a gente que não é muito instruído, a gente pensa que está ajudando, mas faz meio que um encorajamento, um incentivo, né? Então, qual a forma correta de estar conscientizando a população de uma maneira geral, para já, às vezes, prevenir desde o início mesmo? Sim. Que seja bem mais fácil no começo do que em estágios mais avançados, né? Sim, com certeza. O quanto antes a gente ver isso e trabalhar isso, é mais fácil ou melhor as intervenções serão. E aí, falar sobre transtornos psicológicos, sobre doenças mentais, é extremamente importante, não só porque é a principal causa, mas porque se às vezes ela não gera, e não todos vão gerar, porque existem diversos tipos de transtorno, diversos tipos de doenças mentais, nem todos geram comportamento suicida, mas geram sofrimento, geram coisas difíceis para as pessoas lidar, geram outros tipos de doenças, geram outros tipos de consequências sociais e individuais que a gente precisa falar sobre essas doenças, não só para prevenir o suicídio, mas para prevenir outras questões e até melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente precisa falar sobre doença mental e sobre transtorno psicológico. E aí, a gente precisa começar falando disso, trabalhando um pouco do preconceito que existe em se falar desse assunto e, principalmente, em se admitir ou se diagnosticar ou entender sobre essas doenças. Porque existe ainda, isso tem melhorado, e que bom que aparentemente tem melhorado, as pessoas têm entendido mais que isso é importante, mas ainda existe um preconceito em dizer, olha, eu tenho um transtorno depressivo, eu tenho um transtorno ansioso, eu tenho um transtorno de personalidade, ainda existem dificuldades de dizer sobre isso, e por vários motivos existem essa dificuldade, né? Um pouco porque a gente não pode dizer que a gente está doente, porque a gente tem que estar sempre feliz, sempre bem, e a sociedade é super produtiva, e eu tenho que estar produzindo o tempo todo. Um exemplo, né? Lógico que são várias outras questões. Um pouco também é porque existe um certo estigma de que as doenças físicas a gente não controla, mas as doenças mentais a gente controla. Não, eu tô triste porque eu quero, eu tô ansioso porque eu quero. E não é bem assim. Quando a gente tem uma doença mental ou um transtorno psicológico, isso altera a maneira com que a gente enxerga a vida, altera a maneira com que eu vejo o mundo e as escolhas que eu faço dentro desse mundo. Porque quando a gente pensa que a gente escolhe estar se sentindo assim, eu escolho estar feliz ou não. Isso não é verdade, porque dentro daquilo que eu estou vendo de mundo, eu não estou vendo outra opção, eu não estou vendo outra coisa. Não existe estar feliz num mundo onde eu não consigo enxergar isso. Então, estar doente ou não, não é uma opção da pessoa, não é algo que ela escolheu. E é importante a gente deixar isso claro, não para dizer que isso é ruim e que é o fim, não, mas para dizer o contrário, de que ela não escolheu. Então, não é algo que ela pode simplesmente, eu vou acordar e não vou estar assim, mas é algo que tem tratamento, é algo que tem ajuda, é algo que existem pesquisas sobre, coisas que a gente pode fazer a respeito. Então, a gente precisa olhar que é algo que a pessoa não tem controle dentro daquilo que ela vê e percebe de mundo e sente, mas é algo que a gente pode controlar o que fazer com isso. A gente pode procurar ajuda, a gente pode tentar melhorar, a gente tem profissionais capacitados para isso. Então, é muito importante a gente ver que essas doenças estão aumentando por vários motivos que a gente pode pensar, mas que também existem tratamentos cada vez mais efetivos, pessoas mais dispostas a ajudar e questões cada vez melhores que podem ser trabalhadas com essas pessoas. Ellen, aproveitando o gancho sobre saúde mental e também sobre tratamentos relativos à saúde mental, de acordo com a página Viva Bem do site UOL,
Destaca-se um relatório que foi liberado pela própria OMS, que coloca a pandemia do Covid-19, como nós já dizemos, já foi dita anteriormente, como um dos fatores que mais contribuiu para o aumento do índice de suicídios no mundo, infelizmente, né? De acordo com essa pesquisa, a crise de Covid-19 impediu, de maneira significativa, o acesso aos serviços de saúde mental, que é o que a gente acabou de dizer. Em muitos casos, gerando a inquietude e o aumento de comportamentos suicidas. Esse relatório aponta que houve um crescimento de mais de 27,6%, que é um número bastante expressivo, em casos de transtornos depressivos graves em todo o mundo. E como vocês, profissionais da área da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, tiveram que se adaptar ao aumento dessa demanda ocasionada pelo Covid-19? Quando a gente pensa na pandemia, foi algo assim que fugiu total do controle e que com certeza não tem uma pessoa no mundo que esperava que a gente passaria por isso da maneira com que foi. Então foi assim, algo que a gente não controlou e que a gente só está olhando as consequências agora, porque num primeiro momento a gente teve que pensar em como salvar a vida das pessoas da maneira que foi isso, né? Seja por isolamento, seja por o que é preciso fazer em termos de saúde prática e até biológica para que a gente cuide e isso não se agrave. E agora a gente está colhendo uma série de consequências dessas atitudes que a gente teve que tomar e que vão ser colhidas ao longo prazo, que a gente pode pensar nessas consequências como o aumento desses casos depressivos, que podem vir do isolamento, que pode vir um sentimento de desesperança, que podem vir de vários outros fatores. Eu trabalho muito com psicologia escolar, né? Então a gente tem começado a ver, por exemplo, o quanto o impacto de uma educação à distância que não foi planejada tem até no sentimento de segurança e de autoestima, por exemplo, dos alunos, que não estão conseguindo seguir o ritmo como deveriam ser. Então, assim, que a pandemia teve um impacto para todas as áreas e para todos os profissionais, isso é inegável. E como lidar com isso, a gente está aprendendo agora. Então, dentro do que aconteceu na pandemia que a gente teve, os profissionais, o governo, fez aquilo que era possível. E aí, o que era possível? Às vezes não era o ideal, mas foi o que deu para fazer. Atendimentos online, o distanciamento em si. Então, assim, eu vejo que houve um desenvolvimento muito grande da telemedicina, dos atendimentos online específicos da psicologia, os conselhos profissionais que antes, por exemplo, não liberavam o atendimento online, hoje já liberam ou reduziram bastante, consideravelmente, as burocracias que são necessárias para se ter esses atendimentos de saúde online. Então, assim, essa facilitação, essa telemedicina, foi algo que foi uma adaptação necessária e que a gente teve que fazer para conseguir minimamente atender essas pessoas. Foi da maneira ideal? Muito provavelmente não, mas foi do que foi possível para fazer dentro do contexto que a gente tinha e dentro disso o que a gente pode fazer a partir de agora. Então, assim, todas as profissões tiveram que se adaptar, eu acredito que as que envolvem a área da saúde gigantescamente, né, assim, dentro do que estava acontecendo, e é olhar agora para essas consequências dessas adaptações, o que diz que a gente quer manter, que foi positivo, que a gente aprendeu, o que desses atendimentos online foram úteis, que a gente quer levar a seguir na nossa profissão, e o que diz que a gente viu que não foi efetivo e a gente precisa cuidar aonde que ficou defasado, aonde que eu preciso olhar para que a gente lide com essas consequências agora. Entendi. Marcos, eu acho que nós tivemos algumas perguntinhas do questionário que foi passado, né, na sala. Se você pode fazê-las para a gente? Sim, só um instante. A primeira pergunta aqui. Como podem ser aplicadas práticas condizentes com a proposta como o Setembro Amarelo nas empresas, principalmente para aquelas que são mais conservadoras? A depressão e flexibilidade no ensino. Na verdade, são duas perguntas diferentes. Essa da empresa, né, como pode ser aplicado a uma psicologia das empresas, né, conscientização do Setembro Amarelo. E essa outra pergunta é sobre a depressão e a flexibilidade no ensino. Eu creio que seja essa questão que você já falou do ensino à distância, né? Sim.
Tá, pensando numa questão das empresas, né, isso é muito interessante, principalmente trazendo para um contexto da administração, Uhum. e aí é possível a gente pensar em várias questões, até naquilo que a gente estava falando de como ajudar as pessoas, é uma forma da gente pensar nas empresas também. Então, uma primeira coisa é que essas empresas precisam reconhecer que falar desse tema é importante. E aí seria muito legal se isso viesse das pessoas que são responsáveis por ela, dos gestores, de quem organiza e de quem faz essa administração, mas nem sempre isso é possível, principalmente pensando às vezes em pessoas que não valorizam essa situação ou às vezes não conhecem o tema, né? Às vezes não é só porque a pessoa não dá importância, mas às vezes não conhece. Então a gente precisa também que isso chegue para as pessoas responsáveis, seja pela divulgação de profissionais externos, seja por pessoas da própria empresa. Então, não é necessário que tenha uma iniciativa, por exemplo, do gestor, mas pode ter uma iniciativa de alguma pessoa que acha a temática interessante e que leve isso. Olha, vamos falar sobre isso, vamos ver o que dá para ser feito, né? Não no sentido de dar soluções, mas no sentido de propor discussões, de propor conversas. E aí eu acho que várias questões podem ser feitas. Pensando na linha de conhecimento, né? Tem vários profissionais da psicologia, da psiquiatria, que estão sempre disponíveis a falar sobre essa temática, que podem ser convidados para falar sobre isso. Tem muito material gratuito também que auxilia nessa parte do conhecimento. E aí, assim, isso auxilia na parte de divulgar e de falar sobre a temática, mas eu acredito que existem diversas práticas que podem ser úteis dentro de um ambiente organizacional e que favoreçam não só falar desse tema, mas favoreça a saúde mental, porque a gente precisa falar disso para tratar, mas a gente precisa dar para as pessoas ambientes legais. A gente precisa trabalhar os fatores de risco, aquilo que gera o comportamento, mas a gente precisa trabalhar também fatores de proteção. Então, ter um ambiente de trabalho legal, ter questões organizacionais que favoreçam o desenvolvimento. Então, não basta a gente só falar dos problemas, a gente precisa pensar em como o meu ambiente favorece a saúde mental e como isso contribui para a vida e para a saúde das pessoas no geral, porque a gente sabe que o trabalho tem um impacto muito grande em como as pessoas vão se sentir, seja positivamente ou negativamente. Então, é importante falar sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção de suicídio, mas a gente precisa, para além disso, falar do impacto desse ambiente organizacional e como ele pode ser feito para que seja positivo na vida das pessoas, para que seja num sentido de desenvolvimento. Sim, claro, ainda mais para nós que somos futuros administradores, né? Que às vezes nós acabamos passando mais tempo na própria empresa do que com a própria família, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo para com o outro, para com o nosso colega que está do lado, olhá-lo de forma diferente quando for necessário, ter cuidado mesmo, ter zelo para com ele e proporcionar um ambiente de trabalho que seja agradável, que seja acolhedor, que seja um ambiente de trabalho que possa prosperar, né, que possa criar bons frutos, não apenas um ambiente de trabalho voltado voltado para a ferramenta, o trabalho, e ver o ser humano não apenas como ferramenta, ver o ser humano também como o ser humano que ele próprio é, né? Sim, Mas, eu enfim, acho que eu acho que a administração abraça um pouquinho da psicologia organizacional nessa parte, né? E eu não sei se vocês, enquanto futuros administradores, passam por isso, mas quando eu fui estudar era um dilema interno meu, assim, como que eu penso, né, enquanto uma pessoa, uma psicóloga contratada pela empresa que está ali para cuidar da produtividade, de um bom resultado, de um recurso financeiro, de um retorno, como que eu penso nisso aliado à saúde das pessoas? E aí a gente precisa entender que o quantitativamente e o qualitativamente, eles andam juntos em uma boa análise, tanto administrativa quanto psicológica. Então, eu preciso pensar nos meus recursos financeiros, de pessoal, de números, mas eu preciso pensar em como esses números são, em quem são esses números, nos nomes que esses números têm e como estão a saúde dessas pessoas, porque a saúde delas não só faz um mundo melhor, e a gente, claro que pensa nisso, mas faz pessoas mais produtivas, pessoas mais felizes e que trabalham de uma maneira mais efetiva, não só para gerar bons recursos financeiros, mas para gerar um ambiente de trabalho agradável, um ambiente de trabalho que não gere vários números de absenteísmo, de turnover e vários outros índices. Então, a gente precisa pensar um pouquinho nisso também. sim, claro. Acho que nós já falamos um pouco sobre a questão da administração, também voltado a gestão, para a gestão. E a gente podemos até ver, Ellen, também na pirâmide de Maslow, né?
que fala um pouco sobre esse contexto do ser humano e as necessidades básicas de cada um. A partir do momento que aquele profissional tem as suas necessidades básicas supridas, suas necessidades, e quando essas necessidades básicas são supridas e expectativas são supridas além do esperado, acaba que você tem um profissional mais competente, mais focado, um profissional que vai poder te auxiliar e te agregar mais valor ainda na gestão da sua empresa, na administração dela de forma geral, não só como administração, sim, na gestão, mas também como na linha de produção, um profissional desde que esteja bem pessoalmente falando, que esteja bem consigo mesmo, é um profissional que vai te render mais, de N formas possíveis, né? Sim, e aí a gente pode pensar que fazer como a gente faz, então, que as pessoas se sintam bem. Se isso é positivo para a empresa, como que eu faço isso, né? E aí tem diversas formas e diversas estratégias, e eu acho que é um desafio da psicologia, e proponho que é um desafio da administração também, pensar em como fazer com que as pessoas se sintam bem. Então, é tendo ambientes de trabalho onde eu oportunize escuta, onde eu oportunize desenvolvimento pessoal, onde eu oportunize que as pessoas sejam ouvidas, mas que elas também tenham a possibilidade de falar. Então, tem várias maneiras que não só saciar as necessidades em ordem delas numa pirâmide, mas várias coisas que possam ser feitas para que as pessoas se sintam bem também. A questão do reconhecimento também, né? Sim, do reconhecimento financeiro e pessoal, porque isso também é importante, né? Ter salários adequados e progressões de cargo e salário, mas também ter um reconhecimento de feedbacks pessoais, de reconhecimento pessoal, de várias questões. Exatamente. Ellen, acho que todo mundo, em algum momento da sua vida, já passou por alguma fase que seja um pouco mais complicada, né? E até às vezes a pessoa, vou desistir disso aqui, já não dá mais para mim, já não aguento mais isso. Todo mundo já passou aquela fase que não consegue enxergar uma luz no túnel de forma alguma, né? E eu gostaria que você deixasse algumas dicas para nós, os ouvintes, e meros mortais, que pudesse dar uma aliviada um pouco nessa tensão, driblar um pouco dessas dificuldades que acontecem no nosso cotidiano, na nossa vida, de forma geral. O que você tem para nós? Difícil, né, dar uma dica geral assim, mas vamos lá, assim, o que eu posso dizer como dica? Eu acho que um primeiro ponto importante que eu gostaria de dizer é que tá tudo bem, a gente não tá 100% bem. Tá tudo bem a gente ter momentos difíceis, tá tudo bem a gente ter momentos tristes, tá tudo bem que em alguns momentos a gente não enxergue essa luz no fim do túnel e que tudo pareça só escuridão. Tá tudo bem, isso existe. A gente não precisa estar bem o tempo todo e a gente não vai conseguir estar bem o tempo todo. Isso é uma ilusão. Só que não está tudo bem que isso seja a maior parte da sua vida, a maior parte do seu dia, que isso seja central, que isso exclua as outras coisas, que isso faça com que você não enxergue as outras coisas positivas que tem na vida, que você não veja valor naquilo que você faz. Então, tá tudo bem a gente não estar 100% bem, mas não está tudo bem que isso seja a parte central da minha vida. Isso tem que ser uma pequena parte. E aí, quando eu me sinto assim, eu preciso pensar que se eu estou triste, se eu estou chateado, se tem algo difícil está acontecendo, isso não foi uma escolha minha me sentir assim. A gente não controla aquilo que a gente pensa, muitas vezes, ou não controla aquilo que a gente sente. Seria muito bom se a gente fizesse isso, mas a gente não controla. Só que a gente controla minimamente aquilo que a gente faz com isso. Então, eu posso não estar me sentindo como eu gostaria, mas eu posso ter movimentos e ter atitudes que favoreçam com que eu não me sinta assim ou que eu me sinta diferente. Então, eu posso ter atitudes preventivas, num sentido de buscar saúde mental, e aí são atitudes assim que não precisam ir muito longe, muito extremo. A gente cuida da nossa saúde mental, cuidando da nossa saúde biológica, por exemplo, se alimentando bem, tendo rotinas de atividade física,
dormindo bem, e o sono é extremamente importante para a prevenção de transtorno mental e para tratamento. Então, assim, a gente precisa dormir bem, então, cuidando da nossa saúde física, tendo hobbies, fazendo coisas que a gente gosta, tentando estar perto de pessoas que são importantes para nós e que nos compreendem. Então, são dicas, assim, que parecem simples, mas que, de certa forma, favorecem com que a gente tenha saúde mental e se previna de situações difíceis para a gente lidar. E aí, nessa parte da prevenção, tem todos esses pontos, mas a gente precisa também pensar na parte de quando não deu para prevenir, mas eu já me sinto de uma forma que eu não gostaria. E aí, quando eu me sinto dessa forma, eu preciso enxergar que eu posso me sentir diferente. E às vezes, se eu não consigo, eu tenho o direito de buscar ajuda. Eu preciso pedir ajuda para quem consiga me ajudar a ver que nem tudo que eu estou enxergando é exatamente dessa maneira, que não é só essa possibilidade, que existem alternativas que às vezes a minha visão está tão embaçada por um sofrimento que eu estou vivendo que eu não consigo enxergar, mas tem outras pessoas que podem me ajudar a desembaçar essa lente, a ver a vida de uma outra forma, e eu posso pedir ajuda. Se eu tivesse doente, se eu tivesse uma diabetes, eu ia no médico, eu ia tomar insulina, e eu estou doente de alguma outra forma, então eu posso pedir ajuda para profissionais que estejam capacitados para me ajudar, eu posso buscar tratamento, eu posso buscar auxílio medicamentoso ou o que for necessário para que eu me sinta diferente. Reconhecer que eu preciso de ajuda não significa que eu seja incompetente em lidar com os meus problemas, que eu não tenha habilidades para resolver isso. Pode ser que você tenha, pode ser que você consiga, mas não precisa ser tão difícil. Eu posso conseguir resolver sozinha, mas eu não preciso resolver sozinha. Eu posso contar com as pessoas, eu posso contar com a ajuda que façam com que isso seja um pouco mais fácil e um pouco melhor. Então, assim, de maneira geral, cuide da sua saúde mental, tenha comportamentos e hábitos que favoreçam com que você se sinta bem, e nos momentos onde você não se sentir bem, busque ajuda e busque ficar bem na medida do possível. Acho que é isso. Pessoal, esse foi mais um fim de uma edição do PetCast, né? Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, agradecer a nossa equipe que está aí no bastidores, né? Ajudando que isso acontecesse. E agradecer em especial a você, Ellen, que dedicou, né, um tempinho seu para que tá com a gente falando de um assunto tão importante e tão delicado como esse. Eu que agradeço, pessoal. Parabenizo vocês pela iniciativa de falar sobre isso, né? Vocês mesmos reconheceram no início que é um tema delicado, e vejo que vocês trataram com muito cuidado, mas não é porque é delicado que a gente não deva falar, é porque é delicado que a gente precisa falar, porque são vidas, são pessoas, e elas precisam ser ouvidas, e a gente precisa trabalhar essas questões. Então, fico muito feliz com a iniciativa de vocês, muito feliz de estar aqui, sempre que precisarem, estou à disposição. Novamente, Ellen, nós agradecemos a sua presença e obrigados a todos os ouvintes. E é isso aí. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Natane.